Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Rivael. Hoje nós vamos falar sobre como dirigir caminhão nos Estados Unidos, como ser um caminhoneiro lá nos Estados Unidos. Você que é brasileiro, né, mora aqui no Brasil, em qualquer outro lugar também do mundo e tem esse desejo de dirigir nos Estados Unidos, nós vamos falar sobre isso nesse episódio. Então fica até o final que nós vamos destrinchar todo esse assunto durante esse episódio. Nosso projeto aqui é RV Truck USA, Caminhoneiros para os Estados Unidos, e quem vai explicar mais sobre isso é o nosso colega Rivael. Rivael, tudo bem com você? Boa, tudo bem, tudo jóia. Rivael, me fala um pouco sobre você, como que é essa história de como ser caminhoneiro dos Estados Unidos, da onde que surgiu isso, né? Creio que você dirigiu lá nos Estados Unidos também durante algum tempo, né? Você estava me contando um pouco sobre esse assunto, né? Fala mais pra gente, por favor. Jóia, vamos lá. Vou começar a me apresentar um pouquinho rapidinho aqui. Então, meu nome é Rivael Pacheco dos Santos, tenho 46 anos e sou engenheiro de produção mecânica de formação. Moro em Ponta Grossa, no Paraná, e trabalho como gerente de frotas numa grande multinacional de caminhões. Maravilha. instalada aqui no Brasil. Ótimo. Essa paixão por dirigir, essa paixão por 4 rodas, né? Não 2 rodas também, essa paixão por tudo que se move já me acompanha de muito tempo. Então, desde menino, bicicleta, carrinho de rolimã, até carrinho de mão, qualquer coisa que tivesse trator, carro e também caminhão. Então, sou apaixonado já por isso desde muito novo. Tive uma experiência até quando eu tinha a faixa de 10, 11 anos de idade, o meu padrinho, que era caminhoneiro, e dirigia na época um 111, um Jacarezão, Scania, aqueles laranjadinhos, sabe? Sei. Dirigia um desse e eu viajei com ele. Esse é antigo, hein? Esse é antigo. 46 anos, né, irmão? Então faz um tempinho já, né? Então, tá se entregando aí, né? Mas, a carcaça entrega, né? Então, tipo o carro de prefeitura, né? O ano é bom, mas a carcaça, né? A lata já não é muito, né? Entendi. Então, nessa época eu viajei. Eu e meu primo viajamos com meu padrinho para Paranaguá, de Ponta Grossa, Paranaguá, e foi uma aventura. Imagine você com 10 anos, né, viajando longe dos pais e viajando com o padrinho, né? Então descemos para Paranaguá entregar soja e foi tipo um episódio da vida, né? E desde então ali surgiu essa vontade de dirigir caminhão também, né? Porque que criança que não gosta, né? De caminhão, né? Toda criança gosta, tem um de brinquedo, lembra aqueles pequenininhos que tinham as vaquinhas em cima e tudo mais, né? Todo mundo queria ser fazendeiro, né? Geralmente, né, a gente que é menino sempre começa, o primeiro brinquedo, né? Geralmente Exatamente. É um caminho, um carrinho, um caminhão, né? Algo do gênero. Exatamente. Né? Então, sempre tive essa vontade de dirigir caminhão, mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar com isso, né? Então, desde muito novo eu trabalhei na indústria, né, na formação técnica, e depois Senai, e depois curso técnico em mecânica. Então, a vida foi levando para a indústria e foi afastando cada vez mais dessa parte do caminhão. Então, nunca trabalhei como caminhoneiro aqui no Brasil, nunca tive a chance de dirigir aqui no Brasil. Tinha assim, vou dar uma volta com o caminhão, andava em linha reta com ele e já era, nossa, que legal o caminhão, né? Então, vontade sempre tive, né? E ali com seus 10 anos é onde você sente que foi o seu despertar pro negócio. Então ali é onde você viu, é isso que eu gosto mesmo. Isso eu gosto de fazer, isso eu gosto de fazer. Entendi. Você tem que também trabalhar com o que você gosta de fazer, né, sim, cara? Com certeza. Então, e foi ali que despertou, assim, sabe, essa vontade maior pelo caminhão. Mesmo sabendo as dificuldades que o caminhoneiro enfrenta hoje em dia no Brasil, né? Mas naquela época era um pouco diferente, mas, assim, era... Como que eu posso dizer assim, o caminhoneiro era, não sei, talvez por ter menos profissionais, né? Então a forma de remuneração era um pouco melhor também. Claro, os caminhões eram piores, menos tecnologia. As estradas também não ofereciam tanta infraestrutura como tem hoje, mesmo precária no Brasil hoje, a infraestrutura ainda, hoje, né? É isso que eu ia comentar. A gente ainda vai comparar depois aqui, né? Como que vai ser uma pequena um comparativo entre o Brasil e também os Estados Unidos, né? Ok. Então, aí surgiu a ideia. Desde pequeno, mas a ideia ficou para trás. E também quando a gente vê filmes, né, filmes americanos, aqueles caminhões muito lindos, né, os Peterbilt, Kenworth, né, aqueles caminhões que despertam assim aquela vontade, né? Brilham os olhos, exatamente, né? de você. Parece uma casa, né? Exatamente, é um conforto, né, muito mais confortável do que aqui, né. E aí eu tive a chance em 2014
pela empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, já depois de 15 anos trabalhando no Brasil, tive a chance de mudar, de ser transferido para os Estados Unidos por essa empresa, para trabalhar como engenheiro lá nos Estados Unidos. Então, tinha um contrato local com eles, trabalhei durante os 2 anos, que era do contrato local, e depois eu tinha duas opções. Quando chegou na metade de 2016, eu tinha a opção, ou eu volto para o Brasil, bem no meio da crise, que nós estávamos aqui, ou eu continuo lá, converto o meu visto de trabalho para um visto de turista e continuo lá mais um pouco, mais 6 meses, e depois eu volto para cá ou decido o que eu ia fazer depois, né? Sim. Adivinha só, eu fiquei lá mais um pouco, né? Então eu pude, nessa época, realizar o sonho, realizar 2 sonhos na verdade, né? Que era continuar lá nos Estados Unidos e também dirigir caminhão. Já dirigi caminhão e dirigi um caminhão americano, né? Então veja só, né? E eu tentei de algumas formas assim, procurar empresas que eu pudesse pelo menos dar uma volta no caminhão, né? Eu falei assim, cara, não vou encontrar quem diga assim para você, dá uma volta de caminhão aí, não é assim, né? Sim, sim. Para você fazer. Então eu pensei, por que não fazer a minha habilitação aqui nos Estados Unidos? Comecei a correr atrás, comecei a me informar para ver como que era. Eu encontrei, eu até nesse canal, eu tenho um canal no YouTube, que é o @RivaNaEstrada. Nesse canal eu conto um pouco da história, de como que eu encontrei essa empresa, como que foi o processo da minha habilitação feita lá. Então quando eu encontrei essa como se fosse uma autoescola nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar a questão de preços, e os preços são bem amargos para você fazer sua habilitação. Então, é diferente daqui, então. É diferente daqui. Entendi. É diferente daqui. Aqui no Brasil também é caro para você fazer a habilitação, mas lá, assim, eu achei muito caro. Entendi. Você pode, assim, você tem até pode te custar até $5.000 para você fazer a habilitação, né? Então é um valor bem alto. E isso se tratando para caminhão. Para caminhão. Não, para carro é diferente. Para carro é totalmente diferente isso. Mas esses $5.000, você tem algumas opções ainda. Se você pode estudar a parte teórica e depois você vai na Secretaria de Estado e você faz os testes, e os testes, dependendo do estado que você está, pode ser até esse teste teórico até em português ou em espanhol, isso pode acontecer. Mas depois tem a parte prática. E a parte prática não é igual carro, porque carro, quando você vai para lá, se você tem habilitação no Brasil e você muda para lá, você só faz uma adaptação dessa habilitação lá. Então você faz os testes, mesmo assim, faz os testes escritos, testes de visão, tudo mais, e depois você faz um teste prático, que é você dirigir pelas estradas lá, pelo bairro, e depois fazer um teste de manobra, para você estacionar o carro, né? Isso... Estacionar entre 2 carros e também na garagem. Isso para carro, entendeu? Para carro. E é muito mais barato, porque você pode ir com o seu carro para fazer o teste. Não precisa quem já tem habilitação, não precisa começar todo o processo igual a gente vê nos filmes, que você senta do lado do instrutor, e aí você anda com o instrutor tipo muito tempo, né? Porque lá é diferente o processo da habilitação. Entendi. Lá. Mas caminhão não. Caminhão não é, você não vai com a habilitação daqui para lá e só converte a habilitação lá. Não é assim que funciona, você tem que fazer tudo lá de volta. Então você pode fazer a parte teórica e vai na Secretaria de Estado e você faz esses testes teóricos e depois pega uma autorização para você fazer aula e depois você pode marcar já com um caminhão seu, então você aluga um caminhão e faz o teste de direção. Só que eu não sabia dirigir caminhão. Eu não sabia dirigir. Não tinha carteira ainda. Não tinha. Ótimo. Aqui no Brasil eu tinha habilitação D aqui no Brasil, porque você faz com micro-ônibus, né? Uhum. E você já fica com habilitação tanto... Mas você faz para ter habilitação D. Nunca tinha trabalhado aqui no Brasil, nem com caminhão, nem com nada, mas tinha habilitação D. Mas por ter só. Uhum. Então, e aí nesse momento, eu decidi, eu falei, não, eu preciso aprender a dirigir caminhão, né? Dirigir um articulado, né? Caminhão e carreta, o cavalo e a carreta. E aí eu fui para essa escola, e eu chegando lá, pensei assim, putz, não vou pagar $5.000 para fazer habilitação, porque a minha vontade era dirigir caminhão, né? Dirigir nem que pagar fosse... os $5.000 não era sua vontade. Não era vontade. Muito bom. A vontade era dirigir caminhão, nem que fosse durante só a aula ali naquele momento. E depois você falava assim, legal, dirigir caminhão, já matei a vontade, não quero mais brincar, né? Sim. Mas aí as empresas lá, como tem também a falta de motoristas no Brasil, aqui que está chegando perto já, sei lá, de 100 mil motoristas aqui no Brasil, já em falta, lá também tinha nessa época.
falta de motorista, uma falta gigantesca de motoristas lá. E isso é real, né? Porque assim, hoje mesmo, né, eu tô rolando o feed ali da minha rede social e vira e mexe aparece algum tipo de propaganda, né? Alguém sempre estimulando a ida de caminhoneiros tanto para os Estados Unidos quanto para outros lugares, né? Exatamente, a falta de Então, caminhoneiros há essa demanda, né? Sim, é mundial. Entendi. Essa falta é mundial. Tanto que tem muitos brasileiros que vão para a Europa para dirigir lá, né? Depois eu até vou comentar aqui um pouquinho dos 2 que eu tenho lá, que estão no processo agora, para os Estados Unidos. Mas, então essa falta existe. E aí, as empresas, elas patrocinam a sua habilitação lá. Nesse caso, a empresa que me patrocinou, ela pagou em torno desses $5.000, desde que eu assinasse um contrato com eles, no caso deles, 9 meses de fidelidade, dirigindo com eles, para depois esse meu débito com eles está quitado, né? Então fizemos os testes lá na autoescola, passei por toda essa parte de aprender a dirigir lá, né? E depois fui para trabalhar nessa empresa. Essa parte de aprender a dirigir lá é bem interessante, porque você tem um pátio grande dessa autoescola, você já está com aquela sua autorização temporária, né, para direção, e você chega lá, é bem interessante porque você sabe que o americano, 90 e tantos % dos carros deles são carros automáticos, né? Então, os carros manuais é uma proporção muito pequena. São veículos, os esportivos que são manuais, então é uma proporção muito pequena. Entendi. Então, o americano não sabe dirigir trocando de marcha. Tanto que algumas aulas, depois que tivemos as aulas teóricas na autoescola, mostrando, né, a questão de rodovia, ensinando o sentido de rodovia, os números de rodovia, conforme se é número par, vai para um lado, número ímpar é outro lado, e assim por diante. Esse é um outro ponto, né? Que lá é diferente, né? E lá funciona, né? E lá Entendi. funciona, exatamente. Lá é diferente e lá funciona. E lá funciona. Funciona. Bacana. E então, nós tivemos algumas aulas somente o pessoal aprender a trocar de marcha. Embreagem, tira a marcha, embreagem, põe marcha. Embreagem, tira a marcha, embreagem, põe marcha. Então, o pessoal aprendeu a trocar de marcha. E nesse ponto eu estava nadando de braçada. Sim, porque, sim. Né, sempre com acostumado carro. Aqui acostumado, já, né? No Brasil sim, aqui com carro manual, então estava nadando de braçada. Então essa parte foi tranquilo. Foi bem tranquilo para mim. Aí, feito isso, passado essas aulas onde foram 180 horas, tá? Foram 180 horas de aula até tirar a habilitação. Rapaz. Bastante. Então, nesse ponto, depois que você aprendia a trocar de marcha, então você começava primeiro a tirar o caminhão da inércia, né, embreagem e acelerador, numa marcha só. Então você ia para frente com o caminhão, numa distância, não sei te dizer, te precisar aqui, mas sei lá, 50 metros, 100 metros, e depois tinha que voltar de ré com esse caminhão, trazer o caminhão em linha reta. Aí que começa a dificuldade, né? Porque para quem nunca tinha dirigido um caminhão, ir para frente, tranquilo, né? Qualquer um vai. Sim. Agora, dá ré no caminhão, aí que começa a dificuldade, né? Começa os macetes, entendi. né? Entendi. E nesse momento, o caminhão, desculpa, né? Eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, para mim entender melhor, só visualizar melhor essa situação. Então, se torna mais difícil quando você tem aquela parte de trás do caminhão, né? Exato, quando o caminhão é articulado. E você estava no articulado. No articulado, sim. Entendi. Estava no cavalo, que a gente fala, né? O cavalo e a carreta. Entendi. Então, era um cavalo trucado, um cavalo 2 eixos e uma carreta também 2 eixos, que é muito comum lá nos Estados Unidos, a carreta 2 eixos. Entendi. Então, para frente vai, para trás já não vai. Complica um pouquinho, já complica bastante, né? Então, um pouco da aula ficou nisso aí, ficou nesse vai para frente e vai para trás, só fazendo esse tipo de manobra. Depois que você começa a pegar o jeito já, você começa a entender como que o caminhão se comporta, porque cada viradinha no volante que você dá, a carreta lá atrás vira bastante. Porque você tem articulação no meio do caminhão, né? Ali onde a gente chama de quinta roda, né? Você tem articulação dele ali. Então, a gente aprendeu a controlar o caminhão nessas distâncias pequenas. E por que eles fazem isso? Porque na hora do teste tem isso. No teste também. Você passa e depois por um canal ali, né, de cones, depois tem que voltar pelos cones com o caminhão de ré. Então existe. Depois você faz uma manobra, eu tenho alguns vídeos que eu fiz no seu canal no de canal, YouTube. isso, lá no arroba Riva na Estrada. Ok. Isso, você vai lá em canais, filtra lá, canais, tem um caminhãozinho branco lá, se inscreve, dá seu like, dá seu joinha. Então, pessoal, não já esquece, tá aí hein? a dica, né? Segue lá,
Riva na Estrada. Riva na Estrada, e dá uma Exato. conferida lá, tem alguns vídeos onde o Rivael mostra como que foi essa rotina dele lá nos Estados Unidos como caminhoneiro. Exatamente. Feito isso, então feito, vai para frente, vai para trás, chegou a hora de você fazer as manobras que eles chamam de offset. Eu gravei 2 vídeos de offset. Um deles eu gravei uma aluna, que era da nossa turma, fazendo essa manobra, e a ação do motorista de dentro do caminhão, eu fazendo a manobra. Porque como o caminhão é grande, então fica você, o instrutor e mais 3 ou 4 alunos dentro da cabine com você. Então, uma vez de cada, você vai e volta, aí outro aluno vai e volta, e você fica treinando nessa posição. E o instrutor ali te ajudando. Vai e vem Sim, a todo você instante. vai a todo instante para você... Né, é a repetição que faz com que você aprenda, né? Entendi. Então, é a repetição que faz com que você memorize e você aprenda os movimentos, né? Porque uma coisa é ir para trás, que é mais simples. Outra coisa é você fazer essa manobra offset, é como se você estivesse simulando uma troca de doca. Vamos supor que está descarregando o caminhão num portão, num gate, e você tem que trocar de portão. Tipo, agora metade da carga é aqui, outra metade é no portão do lado. Entendi. Então você tem que ir para frente com o caminhão e depois jogar esse caminhão para o Pra ir lado. no gate No lateral. portão do lado, exatamente. Então, essa manobra já é um pouco mais difícil, né? Então, nesse ponto, o instrutor fica fora do caminhão, agarrado no retrovisor, olhando o caminhão e te falando: left, left, right, right, hard, hard, stop, brake, come on, hard, hard. Então, ele vai te orientando, né? E agora já tudo em inglês, né? Que tá acontecendo isso. E ele vai te orientando até que você consiga sozinho fazer essa movimentação. Claro que tem alguns macetes, igual que no Brasil. Você gira o volante para a direita tantas vezes, depois gira para a esquerda tantas vezes. No começo você precisa desses macetes. Mas depois você pega o jeito. Depois você começa a sentir o caminhão e você já não perde mais. Com a prática, tudo Quase tudo se resolve. Exatamente. Tudo você consegue, né? Você consegue agilidade nesse processo. Entendi. Então, feito isso e ensaiado bastante essa parte das manobras offset, então fomos depois para fazer o estacionamento a 90 graus. Caraca. Aí, meu amigo, Só pelo nome eu já vi que o negócio é difícil. estacionar o caminhão a 90 graus. É você passar, você tem uma vaga de 90 graus, você passa com o caminhão por ela e depois tem que entrar nessa vaga. Então você imagina que você está com uma máquina gigantesca e você lá na frente tem que controlar o que você vê pelo retrovisor e o que você não vê pelo retrovisor. Porque quando você começa a manobrar o caminhão, você tem a visão de um lado da carreta. Sim, o outro sim. lado você imagina onde ele está. Tanto que no caminhão tem assim, na carreta da empresa que eu trabalhei lá, tem assim 4 letras, né, que é GOAL. G-O-A-L, que é Get Out and Look. Saia e olhe. Porque não tem desculpa se você encostar o caminhão, se você bater o caminhão, não tem desculpa. Você pode muito bem sair do caminhão e olhar como tá. Isso vale para qualquer lugar, né? Tanto no Brasil, você vai manobrar seu carro, não custa você dar uma olhada antes, dar uma volta, caminhar em volta do carro, para você ver se não tem nenhum obstáculo. Sim, sim. Para você evitar de arranhar, né, um para-choque. Basicamente, você sai porque você precisa visualmente ver todo o ponto cego que você vai ter. Que você vai ter depois. Exatamente. For executar a manobra. Exatamente. É isso, né? É isso mesmo. Entendi. E depois, quando você está executando a manobra no caminhão, né, que você não tenha vergonha de você colocar a cabeça para fora da janela, porque normalmente você pode fazer isso, você coloca a cabeça para fora da janela e você acompanha a posição dos seus pneus em relação ao seu obstáculo, que é o seu ponto de giro, né, que são os pneus atrás. Então você imagina pelo tamanho da distância do pneu até o final da carreta, o quanto você está girando do outro lado. Então começa a ficar um pouco mais fácil. Só que você tem N pontos que você tem que ver. A carreta, a manobra, o cavalo, onde o cavalo vai bater, porque quando você vira a frente do caminhão também está girando e está girando longe, os caminhões são grandes lá, são os que a gente chama de caminhões bicudos, né, que no Brasil antigamente tinha, igual eu falei, esse jacarezinho 111, era um bicudinho, né? Sim, sim. Aí você teve o 112 também, que eram os caminhões bicudos, foram o Volvo, o NL, NH, então eles foram até uma geração os bicudos e depois a nossa legislação no Brasil aqui mudou, e depois começou a considerar o tamanho da composição, tanto cavalo quanto carreta, e os caminhões tiveram que diminuir um pouco a parte da frente. Você não vê caminhões que a gente chama aqui de cara chata nos Estados Unidos com muita frequência, porque o motorista não gosta desse caminhão lá. Porque você fica, basicamente, o teu assento fica em cima do eixo da direção. Então eles consideram isso desconfortável e você fica muito alto para eles também em relação ao chão. Tanto que lá o motorista fica basicamente no meio do caminhão. Então você tem uma distância entre o eixo de direção e uma distância entre os eixos de tração. Então você tem mais conforto
ali. É como você está num barco, por exemplo, né, e esse barco está se movimentando. Onde que é o ponto que o barco menos movimenta? No fundo, ali embaixo, né, dentro do barco, lá embaixo, no meio, que é onde o barco não movimenta. Então, mas o caminhão também é a mesma coisa. Você tem a movimentação do caminhão, tanto na frente quanto atrás, e no meio você tem menos movimentação. Uma maior estabilidade. Maior conforto, né? Maior conforto para o motorista. Então, Entendi. eles preferem os caminhões bicudos, né? Esses bicudos eu lembro quando eu era menor, né? Tá certo que eu não cresci tanto, né? Mas era mais novo. Eu via bastante desses laranjados, né? Sim, esses, como que você disse que é o nome mesmo? Os jacarés. Os jacarés, né? Então, esse eu via bastante, inclusive aqui na cidade ou em outros locais aí que ia viajar. Hoje são relíquias, né? Hoje não vê quase nenhum, você vê... Não, você não vê. Hoje você vê os 112, 113 são caminhões antigos, né? Caminhões da década de 90, mais ou menos, né? Então são caminhões antigos que já, para as viagens de longa distância, já não servem mais. No nosso mercado brasileiro. Consomem mais, né? O risco de quebrar e deixar você na estrada. Uma tecnologia já mais antiga, está ultrapassada. Também ultrapassada. Exatamente. Entendi. Os caminhões hoje em dia, né? Eles são já muito mais tecnológicos, né? E a gente fala desses caminhões bicudos, né? Mas aqui a gente teve como exemplo esse jacaré, mas obviamente lá nos Estados Unidos... Né? Nem se fala nesse jacaré. Não, né? não se fala. Não se fala isso aí. Outra coisa, né? É outra coisa. São os caminhões bicudos, mas com uma tecnologia totalmente diferente. Né? Você acompanha na evolução dos caminhões. Tem muitos caminhões que têm muito mais tecnologia do que muitos carros. Bacana. Então você vê que esse quesito segurança é muito pensado para esses caminhões, né? Então, feita essa questão da manobra, onde você treina bastante a questão da manobra e depois vai passar, também você vai ter que fazer isso no teste, aí sim que você vai para o teste de rua. Você vai aprender a dirigir na rua. Imagina a dificuldade que né, para quem dirige um carro pequeno, que você vai virar para a direita, virou rapidinho, já foi, né? Exatamente. Vai virar para a esquerda, rapidinho já foi, tudo rápido, né? O tamanho muda, né? O espaço que você está. Exatamente. Então você precisa de muito mais espaço. Você precisa. Os caminhões também lá, eles têm, além do seu retrovisor normal do motorista, na frente também do caminhão, lá no bico do caminhão também tem retrovisores. Bacana. Muitas vezes para te ajudar a se orientar em relação como que está o caminhão em relação às linhas e também se tem alguém no seu ponto morto na hora de manobra também do caminhão. Então é muito importante isso, porque você é uma máquina pesada, né? Então você tem que cuidar pelos menores, né? Sim. Então foi bem interessante porque quando saía para a rua, então o pessoal falava assim, mas você já dirigia? Você parece profissional dirigindo o caminhão. Porque tinha a questão da facilidade em trocar de marchas, né? Que o pessoal sofria um pouco essa questão de trocar de marchas, né? Então eles demoraram mais para pegar e eu fui pegando mais tranquilo essa questão. Eu tive uma falha só na hora de fazer a minha avaliação, porque eles pedem, enquanto você está dirigindo para fazer o teste, você tem que ir comentando com o seu avaliador, com a pessoa, com o seu examinador, os pontos que você está vendo na estrada. Então, por exemplo, se você olha um carro na esquina, você tem que falar para ele, aquele carro é um ponto que pode ser uma situação de perigo, ele pode entrar. Então você tem que falar para ele, aquele carro, ele pode entrar, estou atento. Essa luz vermelha aqui desse farol, desse sinal, ela pode fechar, eu tenho que ficar atento. Aqui eu tenho uma faixa de pedestre, eu tenho que ficar atento a ela. Tem uma pessoa vindo pela calçada, eu tenho que ficar atento a ela. Então, nesse ponto, talvez pela dificuldade do inglês, ou então por estar um pouco nervoso também, essa parte eu não falei. Então, quando chegou no final do teste, ele falou, você foi perfeito, mas teve o ponto que você não falou, que era a questão de indicar os pontos críticos, mas tudo bem, você passou. Entendi. Aí já dá aquele alívio para você, né? Você passou. Consegue respirar um pouco. Você já fica mais tranquilo, né? Entendi. Mas teve um ponto interessante antes de fazer o teste, porque toda vez antes de você dirigir, começar o seu turno de trabalho, você tem que fazer uma avaliação, uma inspeção, que chama de pre-trip inspection, que é uma inspeção pré-viagem. Então você tira 15 minutos do seu tempo, você loga no computador, 15 minutos do seu tempo você tem que fazer essa inspeção no caminhão, no componente, né, no caminhão, cavalo, carreta, né? E depois também, quando você termina o seu turno, depois das 11 horas de direção, você também tem que tirar 15 minutos e fazer essa inspeção de saída de turno. Porque normalmente trabalham 2 motoristas nos caminhões, então você faz a avaliação para entregar
para o próximo motorista. Essa inspeção que você está falando, deixa eu ver se eu estou entendendo, é do caminhão. Uma inspeção geral. Do geral caminhão. Você verifica geral, tudo, por exemplo, tudo, pneu, tudo, retrovisores tudo, e etc. Tem um vídeo no Tem canal. no canal? Tem. Ah, bacana, Esse vídeo tem 1 hora de duração e está totalmente em inglês. Bacana. Então, eu digo assim, quer dirigir lá, se você conseguir entender o que o instrutor fala naquele vídeo, se você entender 50% do que ele fala no vídeo, para mim tá bom. Você já está apto a ir para lá. Ótimo. Então, tá interessado em ir lá? Faz um teste. Entra naquele vídeo e vê como é que está seu inglês. Se você conseguir entender ali, você fala, consigo entender, maravilha, a gente já pode começar teu processo. Aí você fala, rapaz, não entendi nada. Não se preocupe, temos uma saída para isso. Ótimo, maravilha, que vamos falar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Então, nessa inspeção, você passa desde levantar o capô, ali a parte da frente do caminhão e olhar motor, olhar mangueira, olhar correia, olhar conectores elétricos, olhar chassi, tudo que você pode imaginar. Tudo. Você olha o caminhão de cabo a rabo. A parte da frente do caminhão, a parte de trás ali do cavalo, a parte da carreta, atrás da carreta, a parte de rodado, freio, tudo. Tudo você olha. Então, nessa 1 hora que o instrutor foi explicando pra gente, ele fazia isso todo dia que tinha aula. Antes de começar as aulas, fazia 1 hora de inspeção. E foi interessante porque, durante o teste, o examinador ele te pergunta 3 itens. Ele fala assim para você, me fale sobre o alternador. O que você me diz dele? Aí você fala, rapaz, o alternador, você tem que falar para ele, tudo em inglês. Você tem que falar, alternador, feito de metal, tem que estar propriamente seguro, não pode estar quebrado, nem torto, nem isso nem aquilo, não pode ter partes expostas e assim por diante. Entendi. Então você tem que falar isso daí, tudo em inglês para ele. E até foi interessante porque teve uma parte que ele perguntou para mim que era de uma bucha. E eu não lembrava, rapaz, como é que eu falava bucha, né? Essa palavra. Ele falou assim, lembra do nome do presidente americano? Né? Que era o George Bush, né? Uhum. Aí eu falei, americano? Eu falei, Bill Clinton, né? Ele falou, não, outro. Outro. Eu falei, Bush? Ele falou, yes, Bush. Aí eu falei, ok, Bush. Então aí foi a forma que ele achou para me ajudar, entendeu? A lembrar, porque, cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu imagino. É bastante coisa. Mas assim, bem legal. É uma experiência, assim, cara, sensacional. Entendi. E me diga, feito essa questão aí das aulas e tudo mais, e a questão de emprego daí? Como que ficou daí para você? Foi tranquilo, né? Foi fácil, né? Porque você disse que pegou 9 meses lá, né? De fidelidade, né? Vamos colocar por assim, em uma empresa lá, né? Mas após esses 9 meses, o que houve daí? Então, é mais ou menos assim. Quando essa empresa chega lá e fala para você assim, eu vou te patrocinar, cara, você termina o teste, a sua habilitação nem vem para você. A empresa que te patrocinou, ela já vai te buscar lá e te leva já para a sede dela. E a sede dela era em outro estado. Eu estava em Michigan, a sede dela acho que era em Utah. Quando você fala para mim que você vai para a sede dela, você está me dizendo que você vai meio que morar lá? Não, ou você já sai com emprego garantido, né? Entendi. Quando você faz a habilitação pago por uma empresa, o teu emprego já é garantido com ela. Ótimo. Lembre-se que faltam motoristas lá. Então as empresas estão doidas atrás das pessoas fazendo habilitação. Ah, mas não tem experiência? Fica tranquilo, a gente já vai chegar nesse ponto lá, para quem já estava lá. Então, a empresa levou a gente para a sede dela já para começar o processo de contratação. Entendi. Já, então, eles vieram, antes de nós pegarmos a habilitação nossa... Você já estava contratado. Já estava contratado. Ah, entendi. Pela empresa. Então, colocamos numa van, 4, 5 pessoas que fizeram ali através dessa empresa e fomos para lá, para a sede dela. Eles não deram a habilitação na hora para a gente, porque o que eu acho? Se o cara recebe a habilitação na hora ali... A chance dele desistir na hora ali, antes de assinar os contratos, é muito grande. Entendi. Então o cara chega e fala assim, peguei a habilitação, tchau, tô desculpa, vazando. não vou, tchau. Isso pode acontecer. Pode. Provavelmente acho que deve ter acontecido já, pode, né? Pode, sim, acontece. E aí então nós fomos com uma van, deslocando, e na última cidade da divisa do estado de Michigan, com o próximo estado, que eu não vou lembrar qual que é agora, então fomos na Secretaria de Estado, ali pegamos a habilitação. Então já estávamos bem longe de casa. Então pegamos a habilitação e depois seguimos viagem até o estado de Utah, onde é a sede da empresa. Chegando lá,
alojamento. Cara, as empresas são grandes lá, são gigantescas. Então, alojamento, né, com quarto, cama, restaurante dentro da empresa, lavanderia. Isso tudo provisoriamente. Não, a empresa. A sede da, mesmo. A sede da empresa. Entendi. A sede da empresa é assim. Então eles contrataram vocês e ainda deram um lugar para vocês ficarem, isso mesmo? Sim, porque assim, você chega lá, você não chega pegando o caminhão. Lembre-se que você não tem experiência. Sim, sim. Então você chega lá, você vai ter um processo ainda, você vai assinar os papéis, você vai fazer um exame de sangue, um exame de urina, porque ver se você não tem droga, não tem nada, ver se está tudo bem com você. Você vai fazer um teste físico para levantar peso, ver se você consegue. Subir e descer da carreta do caminhão, ver também se você tem agilidade para isso, se você consegue subir e descer também. E depois você vai fazer um teste de direção, ainda por cima. Então você dá uma volta com o caminhão na região e depois faz uma manobra com o caminhão ainda. Estaciona ele de ré numa vaga e depois faz o estacionamento também a 90 graus. Então eles fazem os testes que você fez lá para tirar a carta, eles fazem de novo com você ali. Antes de colocar você na estrada, não é assim. Lembre-se, você passou 180 horas em aula para você fazer a sua carta. Bom, feito isso, aí depois que você faz esses testes e tudo mais, e você assina o contrato com eles, lá e o termo de fidelidade lá de 9 meses, então você vai para outra sede da empresa para esperar que um motorista profissional passe e que pegue você para te ensinar. Aí vai começar a brincadeira. Então você fica um tempo esperando, porque imagine, são vários motoristas profissionais agregados, né, ou motoristas já da própria empresa, e eles estão ensinando outras pessoas. Então, conforme as pessoas terminam essas mais 180 horas, você fica esperando. Então, vai perguntar lá se tem preferência de trabalhar com homem, com mulher, se é fumante, não fumante, todas essas coisas. Você coloca lá as preferências que você tem e aí você espera alguém passar. Quando essa pessoa passa, aí você começa, na realidade, a hit the road, a ir para a estrada. Então aí você vai fazer mais 180 horas com um motorista profissional. Só que, veja bem, são 2 motoristas dirigindo no caminhão. Então, enquanto um dirige, o outro motorista descansa. E eu já vou explicar como que funciona essa questão aqui de quanto tempo você dirige, quanto tempo você descansa. Então, chegou, era o Jason. Gente boa, gente finíssima o Jason. Chegou, perguntou para mim se eu já tinha experiência com caminhão. Falei que não, mas perguntou se eu sabia usar câmbio manual. Falei que sabia. Então ele falou assim, ó, você vai pegar essa rodovia aqui e primeira viagem minha, você vai pegar essa rodovia que o caminhão estava carregado. Mas lá carregado 2 eixos, você carrega com 20 e poucos mil quilos, né? Então são máquinas boas, caminhões bons, potentes, e a carga não é tão pesada assim. Não é igual no Brasil aqui que você carrega tipo 50, 60 toneladas, né? O caminhão tem até 74 toneladas. Lá menos, né? O caminhão não é tão pesado assim. Então você consegue andar melhor lá. Tanto que você consegue desenvolver essa velocidade média que eles, né, consideram quando você tem uma carga para entregar. Então eles consideram a distância pela velocidade média que você faz e você consegue chegar com tempo para você fazer a sua descarga. Exceto se você tiver algum intempérie, alguma coisa no meio do caminho. Algum imprevisto que você não consiga chegar. Mas aí, quando eu comecei a dirigir, ele falou assim, agora você vai dirigir aqui por 4 horas. Ele falou, vamos lá, começou. Primeira, segunda, terceira, quarta, aí troca de caixa, quinta, sexta, sétima, 8ª marcha. E aí ele falou assim, agora você vai dirigir em 8ª marcha por 4 horas, em linha reta. Rapaz. Cara, em 8ª marcha, sem baixar a marcha, por 4 horas em linha reta. Se não me engano era a I-80, que é uma das maiores rodovias que cruza de leste a oeste nos Estados Unidos. Quando você me fala isso, então, eu não conheço rodovia, mas deve ser uma rodovia enorme. Tapete. 2 faixas, 3 faixas, acostamento dos 2 lados. Entendi. Sonorizador também. Tapete. Pensa assim, tapete. Então, dessa forma foi. Então, ele foi dormir essas 4 horas. Veja bem, primeira vez o cara não me conhecia, primeira vez que eu estava dirigindo ali com ele. Ele foi dormir. Ele puxou... Deixou na tua mão. Deixou na minha mão o caminhão pela primeira vez. Te vira. Pensa que é legal, né? Pensa que é legal, né? Tem um vídeo assim, né? Que o cara ensina, assim, né? E você se divertindo, eu Nossa, aposto. legal. Um pouco de nervosismo, com certeza, certeza, né? Mas com certeza. Realizando um sonho, né? Então, Primeira viagem, né? Um caminhão legal. Tanto que é o caminhão da foto, que tá ali no meu canal no YouTube. Desse da revisão que você diz? Não, o caminhão... Ah, o que está na foto de perfil. Na foto do perfil. Ótimo. Lá do @Riva na Estrada. Então, o caminhão da foto do perfil é o caminhão dele, do Jason, que era um caminhão já
2010, eu acho, 2011, já estava com 1 milhão de milhas percorridos o caminhão dele. 1 milhão de milhas dá quase 2 milhões de quilômetros. Rapaz. Então, pra você ver como a estrada ajuda, né? Sim, Caminhão não é ano, caminhão é dono, né? É quanto você conserva e também o quanto a estrada permite que você conserve, né? Entendi. E o caminhão era dele, era um caminhão agregado dentro dessa empresa que eu trabalhava. Então, dirigi às 4 horas, de vez em quando ele falou assim para mim, quando chegar em Balança você me acorda, porque a balança é diferente, a forma que a gente pesa o caminhão lá, pesa em movimento, né? Então você até tem um vídeo mostrando isso, quando mostra dentro da cabine do caminhão, eu mostro um tag lá, como se fosse um tag aqui que a gente passa nos pedágios. Sem parar? Como se fosse só que maior, Entendi. um tag maior, e ele faz a leitura do tag e você tem as marcas no chão e você passa numa velocidade constante, ele já pesa o caminhão em movimento. Aqui no Brasil também, algumas balanças são assim já. Mas esse tag grande lá, ele serve tanto para pagar pedágio, quando tem, se tiver pedágio, quanto para as balanças também. Então você usa o mesmo tag. E aí, assim foi. Quando eu estava chegando no final da rodovia, depois das 4 horas, eu falei, Jason, wake up. The road is almost over. A estrada está acabando, né? Está quase acabando. Sim. Então, e tinha que fazer uma curva para a direita. E eu dirigia uma câmera fria lá. E a câmera fria, ela tem aquela geladeira em cima, lá na carroceria do caminhão, na parte de trás, né, na carreta do caminhão. Então, como a geladeira está em cima e ela pesa ali quase 2.000 quilos, mais ou menos, então ela é um ponto né, que você pode perder o equilíbrio numa curva. Então, você tem que saber entrar, né? Então, são esses macetes que o motorista profissional te ensina, né? Então, ele veio, vamos reduzir então, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, baixa a caixa, 4ª, 3ª, 2ª, fizemos a curva. Depois entramos numa outra pista, ele falou, agora dirige mais 2 horas e eu vou dormir mais um pouco. De novo. Dormiu de novo. até pegar confiança, né? Rapaz, vou aderir. E assim vai, né? Servicinho bom. Servicinho bom. E o cara foi dormir de novo, né? Sim. Porque ali você já percebe se a pessoa tem essa... sabe dirigir ou não, né? Entendi. Então, você consegue ter essa percepção já. Claro, ele deve ter feito isso também para te testar, né? Foi, com certeza. Ele deixou nas tuas mãos, exatamente, 97% do percurso, né? Exatamente. E aí, quando precisava, né? quando tinha uma rotatória, aí ele ensinava, puxa tudo para a direita agora, uma rotatória, vamos fazer contorno por aqui, tal, beleza, segue. Tinha um pedaço de pista simples também, vamos na pista simples, vai ultrapassar, beleza, vai... liga a seta, vai, volta, né? Então, essas coisas ele foi orientando. Entendi. Porque também, né, é responsabilidade dele. Sim. Aí depois disso, a gente começou a fazer viagens, mas eu nunca manobrava o caminhão. Ele sempre, quando eu precisava fazer encostar para carga e descarga, era ele que fazia. Pela experiência, alguns lugares bem difíceis de você fazer manobra, alguns lugares assim, bem pitorescos também, né? Então, para você ter uma ideia, eu dirigi por 5 meses lá. Nesses 5 meses que eu dirigi, eu consegui passar por 44 estados. Rapaz. É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, os estados eles são próximos uns do outro? Porque quando você fala assim, 5 meses, quantos estados? 44? 44 estados. E não são pertos. Não são. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, ele é um dos maiores países em território do mundo, né? Terceiro ou quarto, eu acho, do mundo em território. Então, para você ter uma ideia, o estado do Texas, eu comecei a dirigir para cruzar o estado do Texas. Eu fiz o meu turno de 11 horas, o outro motorista fez o turno dele, eu comecei de novo e estávamos no Texas ainda. Rapaz. Você tem uma ideia? É muita coisa. É muito chão, né? Muito chão. São 50 estados nos Estados Unidos. E desses 52, você não consegue chegar. Porque um é o Hawaii, é uma ilha, então não dá para chegar de caminhão. Sim. E o outro é o Alasca. Você teria que cruzar o Canadá e tal. E aí tem os motoristas do gelo lá, do Discovery, deixa eles lá. Deixa eles lá, porque lá o buraco é mais embaixo. É mais embaixo. É mais embaixo. Sim. Então, dos 48 possíveis, 44 eu visitei. E eu tentava sempre trazer um souvenir, aqueles copinhos de shot glass, de cada estado que eu passava. Eu tenho isso guardado. Uma outra hora eu mostro para vocês aqui. Ficou bem legal. Cada estado um souvenirzinho assim. Ficou bem legal. Bacana. Não tinha muito tempo para parar para conhecer as riquezas ou então fazer fotos, mas eu fiz alguns vídeos dirigindo e nesses vídeos é possível você ver as imagens, assim, a rodovia. O estado do Colorado é magnífico, é lindo demais. Bastante montanha, mas é lindo demais.
Alguns estados não são tão bonitos, né? Eu não andei muito pelo sul dos Estados Unidos. Eu fui uma vez para Califórnia, só ir para o norte da Califórnia, então tem algumas restrições para caminhão também. Você tem que ficar mexendo o eixo para lá e para cá para você poder entrar. A distância do último eixo para o final da carreta também é diferente. Então tem algumas restrições. Entendi. Mas isso tem marcado no caminhão lá. Tem as posições quando você entra nos estados para você fazer. Também passei em Las Vegas. Mas só passei também passou. De caminhão. Eu fui para Las Vegas. E esse não levou mais do que 24 horas ou levou? Não, esse foi rápido. Esse foi mais rápido. Bom. É que depende, cada né? estado que você passa leva mais do que 24 horas. É que se você fizer, tipo Texas, né? Você fizer de norte e sul, então ele é muito longo. Mas se você for de leste a oeste, né? Se você precisar cruzar ele de leste a oeste, ele é bem menor, bem mais estreito. Entendi. Né? E então, você me fala assim dessas viagens serem longas, né? Mas como que funciona? O caminhão, ele não desliga, né? Porque quando você me fala... que fiz um turno de 12 horas, o outro para abastecer e continua? Como que é isso? Exatamente. É mais ou menos assim. Você tem... antes de chegar nessa parte, só finalizar aquela parte do treinamento, né? Então ele foi... as manobras ele fazia, né? Para trás e para deck, para estacionar o caminhão também, quando a gente precisava parar em algum posto, alguma coisa, ele que fazia. Eu só fui depois de 3 meses que eu consegui manobrar o caminhão sozinho. 3 meses dirigindo só para frente. Só para frente. A forma como você faz a manobra, né, porque aí eu aprendi por que você tem que fazer o 90 graus. Porque nos postos de combustível não é como no Brasil, que o motorista chega e para de frente ali no meio-fio, na guia, e depois sai de ré e vai embora. Lá não, lá os pátios são gigantes e você para os caminhões no meio dos pátios. Então a sua área de manobra é bem reduzida. Entendi. Lá. Então, e também não é da forma que nós aprendemos a fazer na autoescola. A fazer, passar reto a vaga e depois vir manobrando e trazendo. Não. Uma forma diferente, você já aproxima mais da vaga, você passou o cavalo, você já começa a mexer o cavalo e já começa a direcionar a carreta para aquela vaga e consegue estacionar muito mais fácil. Experiência, né? Experiência de quem já está na estrada há muito tempo, né? Sim. Depois que eu fiquei 180 horas com o Jason, terminou, então, a minha avaliação. Ele me avaliou, tudo bem, passei. Aí eu fui virar segundo assento de um outro motorista, que era também um motorista que foi treinado por alguém. Sim. Então eu fui virar um motorista de segundo assento dele. Então o caminhão era dele, assim, responsabilidade dele, o caminhão da empresa. Até tem o vídeo ali que eu falo caminhão para fase 2 do treinamento. Tem um vídeo também lá que eu mostro o caminhão. No canal do YouTube? No canal do YouTube, lá no @Riva na Estrada. Vai lá, segue lá, dá um like, legal. E então ali fiquei mais 100 horas com ele. Depois que eu fiquei 100 horas com ele, não vou lembrar, acho que era o Brad, era o Brad. Fiquei 100 horas com ele, aí eu passei para o meu caminhão. Então, veja só, em 5 meses eu passei por 3 caminhões. O primeiro caminhão era caminhão manual, que era do Jason. O segundo caminhão era manual e o terceiro já era um caminhão automático. Bacana. E esse, como se diz, meu era um caminhão fornecido pela empresa. Um caminhão da empresa, mas que estava na minha responsabilidade. Então, a partir do terceiro, quarto mês, mais ou menos, que depois eu fiquei, acho que 1 mês e pouco só dirigindo sozinho, eu tive que voltar, eu comecei a ter segundos assentos. Então eu tive uma senhora que era uma veterana de guerra, porque lá eles valorizam muito, né? Então essa senhora dirigiu comigo também. Aí eu tive também, depois mais um outro rapaz também, não vou lembrar o nome dele aqui agora. Então ficamos ali dirigindo juntos até dar o tempo de eu voltar. E depois eu vou explicar também já porque que eu voltei, né? Naquela época eu tive a necessidade de voltar para cá. E pelo que você está me falando, então, você trabalhou durante 5 meses. 5 meses. 5 meses. Então, você ficou lá quantos anos trabalhando naquele primeiro? 2 anos como engenheiro. E daí mais 5 meses mais 5 meses, dirigindo nas estradas. Porque 1 mês foi para fazer habilitação e mais 5 meses do visto de 6 meses na estrada. E em 5 meses você passou por 44 estados americanos. 44 estados americanos. Rapaz, imagina se tivesse ficado mais 5 meses, então. Aí fechava, né? Aí fechava todos os estados. Que experiência, né? Muito legal. Bacana, né? Muito legal. Assim, eu digo por uma dimensão de tempo mesmo, né? É que você não para, né? Igual você falou, o caminhão não para. Porque como que funciona a legislação lá? Você pode ficar 14 horas logado. 14 horas que você entra no computador e você coloca lá o seu login e senha, começou a contar seu tempo. Então, dessas 14 horas, vamos começar a contar comigo. 15 minutos para fazer a inspeção, antes da viagem. Já foram 15 minutos. 15 minutos depois, para fazer a inspeção final da viagem. Então, já foi meia hora. Antes de você completar 8 horas de direção, você tem que parar 30 minutos.
é obrigatório, mandatório. Cara, respeite a lei. Porque cada minuto que você passa é tipo coisa de $1.000 por minuto, cada vez que você infringe a lei. $1.000 de multa, você fala? De multa que você paga. Se você infringir passar o seu tempo dirigindo. Rigoroso, rigoroso. Pra seguir de pra verdade. Você seguir. Bacana. Tanto que se você estiver dirigindo com o celular na mão, que esses tempos aconteceu um acidente gravíssimo lá, né, com o celular, o cara não viu e foi atropelando todo mundo, matou famílias lá, né. Celular na mão, você pode usar celular? Pode, desde que você esteja com o headphone. Tanto que quando você liga para a empresa para conversar com a pessoa que distribui suas cargas, ele pergunta, você está usando o hands-free, que é o mãos livres, né, que é o headset. Você fala yes, e aí ele conversa com você. Se você não estiver usando, ele já corta a ligação, não fala com você. Porque a multa que você paga, se a polícia te pegar com o celular, são $1.200 de multa, você paga. E a empresa paga $12.000 de multa. Eu falo isso no vídeo também que eu gravei. Então, eu digo bacana, mas porque algo funciona. Isso, porque pra funcionar, funciona, exatamente. fazer rodar certinho, porque né, o processo. Funciona, exatamente. Bacana. Então, fez a conta comigo? Vamos lá. 15 minutos antes, 15 depois. 30 minutos. Mais 30 para descansar. Até tem um vídeo lá que eu coloco lá uma área de descanso. Sensacional, área de descanso. Então, assim, cara, é assim, coisas muito inusitadas, né? Aí, descansou 30 minutos, você pode voltar para a estrada. Então, o que a gente fazia normalmente? Você dirigia lá 6 horas, chegando perto das 7 horas, começava a procurar já pontos para você parar. Porque tem bastante pontos? Tem, mas você procura os melhores. Aquele que tem uma estrutura, tem um banheiro e tal, né? Melhores pontos para você parar. Um banho, comer alguma coisa. Ou... Meia hora não dá muito tempo. É. Mas você pode fazer. Você pode fazer. Se tiver um lanche, fazer um lanche e tal, mas não dá muito tempo de tomar banho em meia hora. São 2 motoristas, lembra disso, né? Entendi. Então você deixa para tomar banho depois que você faz a entrega e você tem um tempo maior que você vai comer decentemente, vai tomar banho e tudo mais. E depois também tem um vídeo meu que eu mostro a estrutura do posto, né, da rede Loves, né, e essa estrutura mostra um banheiro, então aí o pessoal consegue comparar um banheiro lá com um banheiro do Brasil aqui para ver a estrutura que tem. Parece um banheiro de hotel. Eu já entrei já num banheiro aqui de posto, já digo que não... Às vezes é lamentável, né? É lamentável. É lamentável a forma como tratam. Creio, não vou generalizar, né? Não deve ser todos, né? Mas já houve já uma situação que tem lugares bons aqui no Brasil, né? Posto de parada, mas tem lugares também que é deplorável. É triste você ver a situação que os motoristas passam aqui no Brasil, né? Por isso também muita gente com essa vontade de ir para lá, né? Entendi. Então aí você começa a entender por que as pessoas você olha para lá e só vê vantagens, né? Então... Você vê caminhões confortáveis, potentes, né? Que você e confiáveis também, que você não perde tempo. Carga e descarga muito rápida às vezes, você só deixa uma carreta e pega outra. Então você tem o cavalo, a carreta, ela é, entre aspas, descartável, né? Você deixa uma carregada, pega uma vazia e vai embora. Deixa uma vazia, pega uma carregada, vai embora. Às vezes acontece de você, isso, né, se você não tiver, se a carreta for tua, cavalo e carreta teu, você é dono, aí você não consegue ficar trocando. Aí você tem que descarregar, esperar carregar de novo, se for o caso, exatamente. E voltar. Mas assim, quando é da empresa, a empresa tem, vamos supor, para cada, assim, é uma conta dessa empresa que eu trabalhava, eles tinham tipo 1.000 cavalos, os caminhões, né? Sim. E tipo 4.000 carretas. Então, espalhado pelos Estados Unidos inteiro, os caras tinham carreta deles. Né? E basicamente carretas frigoríficas, né? As câmera fria que a gente fala, né? Então, parou, descansou meia hora, voltou para a estrada. Uma vez, olha só, o famoso jeitinho brasileiro, né? Eu parei para descansar. Não pode deixar passar, né? Não pode. Eu parei para descansar, meia hora. Cara, faltava coisa assim, 1 minuto, 2, faltava. Eu falei, eu vou devagarinho, né? Eu saio daqui devagarinho, bem devagarinho mesmo, já vou indo, saindo da rampa de aceleração, a hora que der meu tempo, eu piso e vou. Sim. Alguém já te ligou já? Não, 28 minutos, mais ou menos 28, 29 minutos, né? Não podia esperar 1 minuto a mais, né? Cara... É muito tempo para esperar. É muito tempo, né? Para quem já ficou 28, né? O relógio zerou de novo. Zerou para tirar mais de 30 minutos. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Aí vai bonito, né? Tendo que voltar ali mais 30 minutos. Mas ele zerou por quê? Porque eu mexi o caminhão. Ah, entendi. Porque eu comecei a mexer o caminhão. Mas disseram que... Sabe aquela lenda assim? Não, disseram que se você for devagarinho ele não identifica. Eu falei, vou tentar, né? Você foi na disseram que dá certo, eu vou ver se dá certo e não deu. Então, não faça. Não faça. Dica. Pra quem for dirigir lá, hein? Espere 30 minutos. Não faça. Espere.
tire os 30 minutos. Na dúvida, tire 31. Não tenha pressa. Espera um pouquinho, pra quem já esperou 28, espera mais 3, Espera mais né? um pouquinho, espera mais um pouquinho. Rapaz. Então, e aconteceu. Tá. E aconteceu. E aí, voltando. Então, você, antes de você dar 8 horas de direção, você tem que parar 30 minutos. Já parou 30 antes, 30 agora, 1 hora. Sim. Né? Lembra que eu falei que eram 14 horas que você pode ficar logado. E você pode ficar 11 horas dirigindo. Então, voltei para a pista, dirigi 7 horas, parei 30, voltei para a pista. Posso dirigir mais 4 horas para dar 11. Chegando perto das minhas 11 horas, eu tenho que parar. Cara, pare. Porque teve um dia que eu saí da pista e estava procurando um posto para parar, o policial me abordou. Abordou, o policial sobe no caminhão, ali na janela, e pergunta, cadê seu log file, cadê seu livro de registro, né? Eu falei, não tenho, porque antigamente tinha o livro manual, né? Até alguns motoristas faziam uns cambalachos lá, muitos não americanos, né? Faziam cambalacho, mas também não brasileiros, né? Faziam cambalacho de ter 2 livros, então ia registrando um, registrando outro, a polícia parava, mostrava o livro certo, e o cara dirigia 18, 20 horas, como tem no Brasil também, né? Motoristas que fazem isso. Isso daí é em todo lugar, isso acontece, não né? tem o que fazer. Mas quando você tem o computador, não tem o que fazer, não tem desculpa. Você está logado ali. Então, quando o policial perguntou, cadê seu livro? Eu falei, mostrei o computador para ele, né? Ele falou, quanto tempo de direção? Eu falei, tô indo aqui para 10 horas e 30. Você vai aonde agora? Eu falei, vou parar no posto. Então tá bom. Aí ele pediu, liga as luzes, liga o alerta para testar, vamos ver como é que estão suas luzes. Então, porque assim... Procedimento padrão. Padrão, de verificar se suas luzes funcionam, se eles chamam de four-way, que é o alerta, né, também funciona. Então, ele faz a verificação. Existe um número mínimo de lâmpadas que você tem que ter no caminhão por fora, né, iluminação, mas não tem número máximo. Então você pode colocar, igual a gente vê nas propagandas, né, aquele caminhão Uma árvore de Natal. Você pode colocar, só que lembre-se, se você colocar 100 lâmpadas, as 100 devem estar funcionando. Entendi. Além mas bateria o caminhão está rodando, né? Então, beleza, mas as 100 lâmpadas devem estar funcionando. Então, limite-se ao necessário. Sim. Sabe que essa hora menos é mais. Menos é mais. Perfeito. Ótimo. Dessas situações que você passou, né? Qual foi a situação mais inusitada que você passou? Você estava me contou meio por cima para mim referente a um trem. Como que foi a situação? Isso foi interessante, isso foi engraçado até, por sinal. Estava dirigindo já há bastante tempo, né? Porque você fica ali 10 horas de direção, né? Você já começa às vezes a ter, né, vertigens, né? Você já começa a ver o que não existe, né? E eu cheguei a ver um elefante na estrada, né? O que esse elefante faz aqui na pista, já ouvi né? histórias dessas. Eu tô passando por uma árvore que parecia um cachorro depois. Não é um elefante, é um elefante, não é elefante? É uma árvore, passou por ela, né? Foi engraçado porque eu tava dirigindo e assim na minha direção oposta, no contrário, vinha aquela luz alta, né, para mim assim, e a luz muito alta, muito forte. E eu falei: rapaz, você quer disputar então luz alta, né? E quer brincar comigo, né? E eu dei sinal de luz e nada do rapaz baixar. E eu sinal de luz de novo e nada dele baixar. Eu falei: maldito. Luz. Chegou mais perto, era o trem, rapaz. E eu queria que o trem baixasse a luz dele, porque... nunca que ele ia baixar a luz, eu acho que não. Eu acho que ele não ia baixar a luz. Eu acho que aí você precisava dar uma descansada. Eu acho que eu ia perder para ele ali. Tem um vídeo meu também lá que mostra uma composição, e bem interessante a composição. Eu estava cruzando o Texas e tinha esse trem muito legal, porque a forma como eles carregam, né? Porque lá funciona tudo muito bem, né? Então, o transporte terrestre, tanto caminhão quanto trem, funciona muito bem, flui muito bem. Entendi. Então, o trem, você via containers sobre containers, né? No mesmo vagão. Então, ao invés de levar um só, levava 2. Você vê carretas de caminhão, só a carreta, sendo transportada pelo trem. Entendi. Então você vê filas e filas de carreta de caminhão que vão até o destino, depois o caminhão só chega, tira a carreta e leva ela. De volta, né? Olha que praticidade, né? Olha que negócio legal, né? Teve uma viagem também que foi engraçado, porque esse caminhão do Jason, ele estava com o ar dele estava quebrado, o ar-condicionado. Então tem um vídeo lá que você vai ver que eu gravei, uma parada de caminhão no Arizona, você vê todos os caminhões, assim, estava começando a escurecer, né? Você vê todos os caminhões todos fechadinhos, tudo com ar ligado e tal, e bem no cantinho o nosso caminhão branquinho com as portas escancaradas, porque estava quente no Arizona, né, e a gente sem ar-condicionado. Então você vê também que as poucas coisas que passou, né, às vezes também nas paradas à noite, porque, igual eu comentei, você tem um prazo que você pode dirigir, então são 11 horas,
e depois tem que descansar. Você tem mais 3 horas que você pode ficar logado e depois tem que descansar 10 horas. Só que se você atingir 74 horas na semana, você tem que descansar 34 horas. Então, às vezes, você fica 2 dias e meio parado, esperando como se fosse o teu final de semana. Sim. Então, você tem que tomar cuidado na forma que você dirige, o tempo de direção, para você não ultrapassar essas 34 horas, alguma coisa assim. Então, você vai controlando isso. E uma vez a gente estava passando esse tempo, e era o meu final de direção, teve que parar, a gente parou no mercado, lá no Walmart, né? Então foi comprar alguma coisa e voltou. E esse me disseram que deu certo, então, no Walmart, não foi igual a outra situação, Não, né? E esse foi sucesso. Esse foi sucesso, esse foi sucesso. Muito bom. Mas teve também um caso interessante lá no Texas, na divisa com o México, lá em Laredo, que nosso caminhão, cara, 40 graus, Texas. Não é Rio Quente. 40 graus, é Texas 40 graus. E 40 graus Celsius, né? Quente. Porque 40 graus Fahrenheit é frio, né? Quente, quente. E aí o nosso caminhão com o sistema de ar-condicionado quebrado. Mas tem um vídeo que eu mostro lá, que é o Idle Air. Sensacional. É uma estrutura metálica que tem um ar-condicionado no topo dela. E desse ar-condicionado desce uma mangueira que você conecta na janela do seu caminhão. Então você desliga o caminhão e você paga por hora. Na época era $1 e pouquinho por hora. Que é muito mais barato do que você deixar o caminhão ligado, porque igual você falou, o caminhão não desliga lá. É o tempo todo ligado para ter o ar-condicionado ou para ter bateria para você poder ligar o aquecedor. Então, e um caminhão parado chega a consumir 1 galão de diesel por hora, que equivale a 3,6 litros de diesel por hora. Então você vê o preço do diesel, né? Se você achar essa estrutura de idle air, você para nela, paga um certo cartão de crédito, $1 e pouquinho, até no vídeo por mostra hora. lá, por hora, e você vai ter ar-condicionado, TV a cabo, internet. Vem um pacote completo. Tem o pacote completo nesse tubo. É um tubo grande assim, né, que você conecta. E ali vem a TV já. A TV, você abre o tubo, que a TV tá ali dentro. que Claro, não é uma, né, mas é uma TVzinha. 55 polegadas, não é uma dessa daqui. Não é. Sim. Mas você coloca a TV na janela, né, do passageiro, e você deitado ali na cama, né, porque o caminhão tem o beliche, né, você consegue assistir TV. Então, muito legal. Bacana muito legal. mesmo. Essa pra mim E é dentro do nova. caminhão, rapaz, desse caminhão do Jason, tinha uma geladeira, pra você ter uma ideia. Então, tinha sempre bebida gelada. Tinha carne que ele carregava também. Aí ele tinha um forno para assar. Então, dirigia, ele ia assando no forninho. Enquanto dirigia, estava assando a carne. Aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, alguns caminhoneiros, eles preparam a carne, colocam no papel alumínio e colocam na turbina do caminhão, né? Então, enquanto o cara eu viaja... já vi já. Tal do caminhoneiro tem que chamar a NASA, né? Tem. Acabou que é criativo, né? Não sei como é que é nos outros países aí, mas eu vira e mexe, vejo um vídeo assim, rapaz, rede... Embaixo do caminhão, embaixo, dentro do caminhão. Né? E um no outro. A cozinha, né? Acho que também... A caixa de boia, né? Eles colocam que lá não tem, próximo ali do tanque, né? Que eu já vi já também. Exatamente. Então tem na carreta, né? Lá não tem porque você não tem a carreta, né? Na carreta você troca toda hora. Então aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem o caminhão e a carreta. Entendi. Então aquela carreta, entre aspas, é sua. Entendi. Você tem a sua caixa de boia, daí você cozinha, faz tudo, né? E quando você tem tempo, porque às vezes não tem tempo nem de comer, né? Às vezes se descarrega um, já carrega o outro, faz um lanche, segue a vida, carrega a sua bebida gelada, tudo mais, e vida que segue, né? Então ele tinha dentro do caminhão dele geladeira, o forno, até no vídeo eu mostro, no caminhão eu mostro isso daí, uma impressora gigantesca ele tinha na parte, nos pés da cama dele. Ele ainda era old fashion, né? Ele gostava de imprimir os documentos para poder mandar impresso, né? Eu já tirava foto e colocava no aplicativo e, né, mandava tchau. embora. Não fazia Bora. isso, mas o cara era das antigas, né? Sim, sim. E também tinha uma maquininha de arroz, dessas de cozinhar arroz também. Então, legal. Muito legal. É basicamente uma casa dentro do caminhão, né? É o que Bacana. você precisa. E tem um vídeo também que eu fiz lá, que eu mostro assim, tem como se fosse uma marmitinha, que ela também você liga no 24 volts, né? Ou então liga no 110, porque lá também tem você consegue o geradorzinho, né, dentro do caminhão. Então você tem essa possibilidade de você ter 110 volts no caminhão. E você coloca uma forminha de alumínio, como essa forminha que a gente usa aqui para assar pão, assar bolo. Sim. E ela esquenta. Então você pode esquentar sua sopa, pode esquentar uma comida ali. E eu fiz isso. No dia que tá frio, então uma sopinha. Nossa, vai excelente. que vai, né? Vai que vai. Claro que não é saudável, né? Porque tudo que é muito melhor você descascar do que você desembalar, sim, né? com Mas certeza, nesse com caso, certeza. para quebrar um galho, né? Você Sim, tem sim. ali uma sopinha. Em Então, determinados momentos.
E até interessante, um dia eu fiz um sanduíche e deixei o sanduíche no painel do caminhão esquentando. Então eu coloquei no painel do caminhão, estava muito quente, né? E esquentou. Esquentou o sanduíche, eu fiz ali. Então quando eu dirigia, o sanduíche foi esquentando. Cara, eu acho que caminhoneiro é uma das profissões que tem mais história para contar, nesse mundo, Tem que ter muita criatividade, cara. Muita criatividade. Bacana. Tá, e a gente falando de tudo isso, Rivael, e me veio à mente aqui agora o porquê que você saiu de lá, né? Porque nós estamos hoje aqui no Brasil, fazendo esse podcast, conversando sobre esse assunto, né? E eu queria saber de você, o que motivou você a retornar para cá? Eu não quis continuar lá de forma ilegal. Então, quando o meu visto de trabalho expirou, e depois eu passei esse visto para visto de turista, ele também expirou. Então, quando encerrou o ciclo em dezembro de 2016 do visto de turista... O visto de turista é 6 meses, 6 né? meses. 6 meses. O de trabalho era 2 anos, né? De turista 6 meses. Então eu resolvi voltar, eu não quis ficar sem visto. Eu poderia ter ficado até fevereiro de 2019. Então a gente estava em 16. Eu poderia ficar mais 3 anos... porque a minha habilitação ainda estava válida. Entendi. Então, o meu I-94, que é um documento que autoriza você a ficar lá, estava válido. O meu visto estava expirado, mas a documentação estava válida. Eu era registrado pela empresa, eu pagava imposto de renda, tinha seguro de saúde, tinha tudo, então eu poderia ter continuado. Mas dessa forma, ficando lá, você ficaria ilegal daí. Mais ou menos. Porque se eu saísse, não poderia voltar. Entendi. Então, dessa forma, eu saí de lá e agora eu posso voltar. Já voltei 2 vezes a passeio. E tenho a intenção de voltar ainda para lá, então eu posso voltar agora, entre aspas, no momento que eu quiser. Entendi. Entendeu? Porque fez as coisas corretamente lá atrás. Exatamente. Ótimo, E é isso que a gente fala, quando a pessoa fala, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Eu falo, então vá da forma correta. Não vá da forma errada. Porque, cara, nada paga o teu sossego de você poder frequentar onde você quiser, ir onde você quiser. Se você for parado, e eu fui parado no caminhão, eu estava saindo do Texas, e lá no Texas, nessa vez que nós cruzamos o estado do Texas, por mais que você passe a imigração, tem mais algumas barreiras no Texas também, que a polícia faz pela questão da imigração ilegal e tudo mais. E o policial me parou. E ele perguntou assim, você está sozinho no caminhão? Eu falei, não, tem mais um motorista aqui. Sim. E aí ele chamou o motorista, que era o Jason, que é americano, né? E falou assim, você tem documentação americana? Falou pro Jason, ele falou, tenho. Aí ele olhou para mim, e você tem documentação americana? Eu olhei pro Jason, voltei e falei, o que eu falo? Falei, yes, sir. Tudo bem. Só isso. Ele não pediu para ver. E eu tinha minha habilitação. Agora, se ele pede para ver o meu visto, eu estava com visto de turista. Entendi. Estava dirigindo com visto de turista, né? Sim. Então, se ele pede para ver, não sei o que poderia ter dado. Mas ele não pediu. Eu falei, yes, sir. Então, eu estava com a habilitação, tudo certinho. Passou, tranquilo. Uma outra vez que um outro motorista passou dirigindo, eu estava dormindo. Aí eu nem vi. Aí passou, ele deve ter falado, tem motorista aqui, mas está dormindo. E ele, como ele é americano, então passou confiança. É aquele negócio, nada paga a tua paz, né? Não, então faça da forma correta. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como você fazer da forma correta. Como você ir para lá da forma correta, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro e para você poder ficar legalmente nos Estados Unidos. Até eu estou ficando interessado nesse negócio, hein? É só dirigir caminhão? Dirige caminhão, não? Não posso dirigir. Eu posso dirigir, né? Sou um rapaz novo ainda. Então, tá certo. Bom, e falando sobre esse projeto, Rivael, como que surgiu essa ideia? Então, vamos entrar na questão agora do RV Truck USA, caminhoneiros para os Estados Unidos. Exato. Né? Como surgiu essa ideia, né? Quando surgiu essa ideia? Como eu falei para você, então... Tem um vídeo até que meu, que eu mostro ali. Você viu que tudo tem um vídeo, né? Tudo tem um vídeo. Cada só lá aí no vídeo, arroba Riva na Estrada, tudo junto, né? Vai lá em filtros, procura o caminhãozinho branco lá, se inscreve, né? Já dá um like lá, começa a ver os vídeos, começa a comentar também, né? Igual o pessoal fala, é muito importante o crescimento do meu canal. Então, vão lá, né? Olhem lá, vejam como que foi, né? Eu fiz alguns vídeos no Brasil também. Eu fiz um vídeo dirigindo na Holanda, porque o canal virou Riva na Estrada, porque como eu trabalho, eu vivo na estrada basicamente. É quase, não é nem Riva, é vivo na estrada, né? Mas virou tipo Riva na Estrada, né? Olha o trocadilho. Tá vendo o trocadilho, né? Então, tem vídeos lá dos Estados Unidos, tem vídeos também na Alemanha, na Autobahn, tem vídeos num típico Lavacar. São vídeos, assim, bem amadores, né? Então, a ideia agora é começar a providenciar vídeos
mais profissionais, né? Mostrando um pouco ainda. Meu filho ainda mora nos Estados Unidos. A gente até vai fazer uma... Você tem um filho lá, Tem um então. filho lá, 27 anos. 27 anos. 27 e anos. ele não trabalha ou trabalha de caminhoneiro? Não, Não ele trabalha com logística, Sim. mas não com caminhão. Entendi. E ele que é o meu suporte lá, quando eu preciso de alguma coisa, ele que é o meu backup. Então ele está assessorando você nesse esse projeto. Exatamente, Entendi, exatamente. Tanto que eu tenho um grupo no WhatsApp, eu já vou explicar por que eu tenho esse grupo, né? E as pessoas podem também buscar, né, através do YouTube, entrar em contato. Então a gente vai disponibilizar depois, né, as formas como a pessoa pode entrar em contato com a gente pode depois também colocar essas pessoas no grupo, e elas vão poder acompanhar, né, alguns vídeos, acompanhar também mais informações sobre o projeto. Sobre o projeto lá dos Estados Unidos, exatamente. Então, meu filho ficou lá, meu filho casou, meu filho está com documentação tudo certinho, tanto que eu falei que eu já fui lá 2 vezes, fui para visitá-lo, né? Então, todo da forma correta. E ele está ajudando. E você me pergunta por que surgiu essa ideia? Porque, como eu comentei no começo da nossa conversa, a necessidade que tem de motoristas no mundo inteiro. E tem um vídeo meu que eu estava mostrando dentro da cabine do caminhão, e você vai conseguir ver assim um mar de caminhões lá parados. Naquela época, já faltava em torno de 60 mil, 80 mil motoristas faltava lá. Então, eu voltei para cá e pensei, por que não levar essas pessoas para lá? Isso foi 2017, hein? No final de 16 eu voltei. Eu passei 17 procurando, 18, fui procurando, ligava para transportadoras. Às vezes conseguia retorno, não conseguia, não era da forma que eu queria. Então, até que ano passado eu encontrei, meu filho encontrou numa entrevista, numa revista, uma empresa que faz esse trabalho de recrutamento dos motoristas para levar para lá. Aí tudo ficou um pouco mais fácil. Já começa a clarear, né? Entendi. Começa a clarear. Então eu vi nesse site dessa empresa depoimentos dos motoristas mexicanos, sul-africanos, até mesmo brasileiro lá. Tem o Josué já trabalhando lá. A gente também vai entrevistar o Josué depois, para a gente conhecer um pouco da história dele. Então eu vi que existia essa possibilidade. Então por que não investir nisso? Por que não, de certa forma, ajudar os motoristas daqui do Brasil a realizarem o sonho? Você realiza vários sonhos de uma vez só. Você realiza o sonho de dirigir um caminhão americano, de morar nos Estados Unidos, de ir para lá com um green card já documentado para você e para sua família, e você ter um salário, né, que pode chegar aí até 30 mil reais por mês, de uma forma até que bem tranquila, você consegue ter esse salário, e você ter a segurança de um país de primeiro mundo, né? E você poder prover isso para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, né? Então, por que não? Eu pensei, vamos investir nisso. Basicamente, o que você está me falando, então, que a ideia, na verdade, surgiu do teu tempo que você passou lá. Você teve um tempo que você achou agradável, Exato. que você usufruiu de tudo que você teve lá, né? Sendo profissionalmente ou socialmente, né, financeiramente também, sim. E viu que você poderia ofertar isso às outras pessoas. Tranquilamente. Né? Por causa também da demanda. Exatamente. E a demanda lá não é só para motoristas de caminhão aqui no Brasil com habilitação E, né, que é para carreta. Habilitação D também é possível. A C e a D também é possível estudar isso, porque você não tem só as funções de dirigir só a carreta lá. Lá você tem outros caminhões menores também que você pode fazer. Entendi. Entrega. É uma demanda meio que geral. Geral. Uhum. É claro que a demanda por motorista de carreta é muito maior, porque fica mais tempo na estrada, né? E lá você tem a opção de trabalhar com 2 motoristas na carreta, que é onde você tem os fretes melhores, né, e mais bem pagos. E você, dependendo da forma como você negocia com a empresa que você vai para lá, então você ganha, por exemplo, por milhas rodadas, né? Então, quanto mais você roda, melhor. Em 2 motoristas você não para de rodar nunca, né? Os melhores fretes são seus, porque eles preferem, porque anda mais, né? Mas também você pode trabalhar um motorista só. Na minha época, eu trabalhava sempre com 2 motoristas. Teve acho que 1 semana ou 2 que eu fiquei sozinho no caminhão. E é bem assim, o TED é muito maior sozinho. Ah, com certeza, eu imagino. Tem até mais fácil de dormir. E tem até uma interessante. Eu estava em Nova York, estava de caminhão em Nova York. E aí, cara, eu estava acompanhando o GPS e meu tempo estava bem assim, bem curto já, eu tinha que parar. E o GPS mandou, o Waze, né, tava para carro pequeno, né, e o caminhão tem suas limitações. E o GPS mandou e tinha uma saída que ele falava, sai aqui. Entendi. Só que uma saída muito estreita. Eu falei, esse caminhão não vai passar aqui.
Eu falei, acho que eu vou entalar esse caminhão aqui. O que eu fiz? Continuei. Só que eu estava chegando no túnel. Isso era tipo 6 horas da tarde, Nova York. Chegando para entrar na ilha, lá em Manhattan, né, no túnel. No que eu olho assim, um policial na frente da pista lá. Para, stop. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Deu ruim. Aí o policial veio e falou assim, você não pode ir reto aqui. O caminhão vai entalar aqui dentro, você não pode ir reto no túnel. Eu falei, I'm lost. Estou perdido. Ele falou, volta. Parou todo o trânsito. Como é que volta? É isso que eu ia te perguntar, como é que volta? Exato. Parou todo o trânsito. Imagina aqui nas cancelas de pedágio, né? Você tem a cancela grande, você tem os cones dividindo as pistas, né? E lá também, lá na entrada do túnel, você tem várias entradas e várias saídas, e dependendo do trânsito, eles vão abrindo mais entradas ou menos entradas. Então tem os cones que dividem as pistas. O policial foi lá, separou os cones para eu voltar, segurou todo o trânsito. E você... E eu ali, tipo, sozinho, né, cara? Sozinho no caminhão. Eu falei, beleza, né? Parei o trânsito. Eu posso dizer que eu parei o trânsito em Nova York. Parei o trânsito em Nova York. Não é só... que Rivael pode falar para qualquer um. Eu parei o trânsito em Nova York, só não conta o motivo. Não conta o motivo. Fiz a volta, voltei. E depois, como é que eu fazia para sair daquela pista? Eu sei, cara, a hora que eu vi, eu tava entrando no Brooklyn. Eu acho que era isso. De caminhão. As estradas, as ruas todas estreitinhas. Fio de luz, árvore. Eu sei que eu achei um telefone, eu liguei na época para minha esposa na época e falei para ela, eu tô perdido aqui. Ela falou assim, eu vou tentar te ajudar. Isso é 2016, né? Então tentando usar um mapa lá e eu no telefone ali, eu sei que eu liguei para a polícia. Emergência 911, o né? O desespero bateu mesmo. Né? Eu falei, eu estou dirigindo um Big Rig, que é um caminhão grande, né? Um 18-wheel, né? 18 rolamentos. E tô perdido, no meio de Nova York, com um caminhão grande, o que eu faço? Ela falou, você tem que ligar ou baixar no site da prefeitura, baixar o mapa em PDF, e aí você consegue, através do mapa, sair do lugar que você tá. Eu sei, cara, que eu comecei a andar e virar pra cá, e quase não virava, e aí pegando a árvore, eu nem sei se eu carreguei fio, não carreguei fio, não parei pra ver. Eu sei que aí, na época, a minha esposa na época foi me avisando, me ajudando, vira à esquerda, vira à direita e tal. Eu sei que eu cheguei numa avenida grande, cara. Eu falei, cara, Avenida Grande, ufa. Respirou. Entrei nela, no que eu entrei nela, eu vi uma placa, sinalização de rodovia. Falei, eu vou seguir aqui que numa rodovia eu chego, né? Aí chegando na rodovia, assim, a rodovia cruzava por aquela avenida, tinha uma rampinha de saída, assim. Só que era bem apertada. Só que, tipo, eu falei, eu vou passar aqui. Eu não sei se eu carreguei a placa de sinalização ou não, porque eu não vi nada. Só pela tua dúvida, eu acho que você carregou. Que eu carreguei a placa. E aí, cara, eu entrei na pista. Eu entrei na pista faltando tipo meia hora pra parar o caminhão. Eu tava muito ferrado. Tava suando frio já. Nossa, muito, muito. Aí eu consegui entrar na pista, consegui achar um lugar, parei o caminhão, ali eu descansei minhas 10 horas. Que eu tinha que descansar, eu tava sozinho, né? Tirou todo o estresse que passou. Nossa senhora. E aí eu segui viagem. Tem um vídeo que eu coloco lá, cruzando o estado de Nova York. Não era cruzando Nova York, mas cruzando o estado de Nova York. Sim. Rapaz, passou. Assim, foi bem suado, mas passou. Então, voltando, né, ao nosso tema ali, a gente dá umas fechando paredes, dá umas né? viajadas aqui, né? Depois o pessoal vai ter trabalho para editar isso, né? Mas voltando ao tema, então eu senti essa necessidade dos motoristas lá. E eu pensei, por que não ajudar os motoristas aqui no Brasil, né? Sim. Então, quando eu consegui essa oportunidade, trouxe para cá, eu comecei a fazer divulgação. Só que essa divulgação, você imagina, quando você começa a divulgar, eu estava sozinho na divulgação, agora que, né, tem mais gente me ajudando, mas eu sofria para fazer as pessoas acreditarem que o projeto é viável e é confiável. Que o projeto é real. É real. Que é possível. Que é confiável, possível, né? ir trabalhar com caminhoneiros nos Estados Exatamente. Unidos. Então, as pessoas, quando você fala assim para elas, quais são os requisitos? Aí você fala, mínimo de 23 anos, carteira de habilitação, pelo menos experiência pelo menos de 3 anos dirigindo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu comentei, né, da habilitação E e D, né? Ok. Por que eu falei isso? Porque a habilitação E, ela paga melhor. Na minha época, eu ficava na estrada até 4 semanas, a cada 4 semanas você consegue passar 4 dias em casa de folga. Na minha época, 2016, eu estava quase tirando já $1.500 por semana, naquela época. E hoje eu ganhava 34 centavos de dólar por milha. Hoje, as empresas estão pagando já 60, 70 centavos. Então, aquele 1.500 que eu tirava, hoje em dia,
quase o dobro. Quase o dobro. Já né, mesmo com impostos, se passa tranquilamente de $2.000. Então, se você considerar 2.000 que seja, falando por baixo, semana, chutando baixo. Por semana, já são $8.000 por semana. Né? Isso dá quase, hoje, R$40.000. Né? Então, se você vai com a ideia de você ganhar dinheiro, com a ideia de economizar, você consegue ganhar dinheiro. $8.000 que se diz no mês, no né? mês. No mês. Seriam $2.000 2.000 na semana, $8.000 exatamente. no mês. Por isso que é bom trabalhar em 2 motoristas, porque você nunca para. Você roda mais. Você roda mais, pega os melhores fretes, né? Então você está sempre rodando, sempre rodando. Aí quando eu começava a divulgação desse projeto, as pessoas desconfiavam. Do tipo, não, só pode ser pegadinha. Cuidado, gente, é pegadinha. Porque aí eu falava assim, mas gente, cadê a pegadinha? Aonde que eu estou pedindo dinheiro para você? Sim. Eu pedi algum dinheiro para você antecipado? Não pedi nada antecipado. A única coisa que eu peço para você é que você tenha pelo menos 23 anos, que você tenha uma boa saúde física e mental, que você não dependa de remédios controlados, né? E isso porque você vai ter que fazer um exame de saúde antes de ir para lá. Esse exame de saúde, quem faz é uma clínica que é indicada pelo consulado americano. Então, não adianta nada a gente começar seu processo agora aqui, você chega no exame de saúde e você não passa. Tem um problema de saúde se você tem uma diabetes alta, se você tem pressão muito alta, que tem que tomar remédio controlado, você não vai passar. Então, por isso que existe essa necessidade. Mas eu sou autônomo e não tenho como comprovar tempo de carteira. Não esquente a cabeça. Existe uma se não me engano, é Employment Verification Letter, alguma coisa assim, é uma carta de verificação que você consegue ter e essa carta vale. Então, esse visto que você vai para lá já com Green Card, que vale por 10 anos para você e para sua família, depois pode ser estendido por mais 10 anos, e a empresa consegue ajudar você ainda até aplicar para uma cidadania, é muito sério, é muito sério. Esse processo todo, ele chega a levar de um ano e meio até um pouquinho mais. Já foi menos, mas por causa da pandemia os processos ficaram acumulados, então considera aí 1 ano e meio, 2 anos de processo que você vai ter. Nesse meio tempo, a sua vida no Brasil continua e você não gastou nada, você não gasta nada. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a sua despesa aqui? É claro que tem uma despesa, tem. O passaporte, você tem que fazer. Porque, considerando, é um valor mínimo, né? Baixo. O passaporte hoje está o quê? 250, 200... Eu até pesquisei, acho que esses dias atrás, R$255 para arredondar. Deve ser mais ou menos isso, deve ser. Esse exame de saúde, que tem que fazer numa clínica que é indicada pelo consulado, então isso é mais perto do final do processo, então isso custa mais caro, custa em torno de $300, $400, mas isso você tem 1 ano e meio para você se preparar para isso. E também para você juntar esse dinheiro, hoje daria R$1.500, mas tem 1 ano e meio para isso, né? Então você teria de tipo R$100 por mês para você guardar. Poxa, dá para fazer. Tranquilamente. E também deslocamento que você tenha, depende da região do Brasil que você está ou do mundo que você está. Se você está, você vai ter que ir até o consulado mais próximo americano para fazer a entrevista. Então, se você está na América do Sul, na Argentina, em algum outro lugar, você consegue também fazer esse processo. E até brasileiros que estão fora, que estão na Europa, também conseguem participar. Tanto que o Josué é um exemplo disso. O Josué estava dirigindo na Europa e foi para os Estados Unidos. Eu tenho mais 2 pessoas também, uma de Portugal e outra da Inglaterra, que estão também no processo, e quando chegar a hora deles, eles vão vir até o Brasil fazer essa entrevista do visto. Aqui no Brasil também eu tenho já algumas pessoas nesse grupo que eu comentei com você do WhatsApp, que eles estão também já com um nível bom de inglês, que dá para a gente já pensar em começar o processo deles. Aí você fala, e as pessoas que não falam inglês? Aí que vem a sacada. Então, como a minha maior dificuldade era encontrar motoristas que falem inglês, eu fiz uma parceria com uma escola de São Paulo para fazer aulas online. Então, as pessoas podem se inscrever nessa... depois a gente disponibiliza aqui o site. Sim, as pessoas podem se inscrever para fazer aulas já, né, nessa escola. E ela é voltada exatamente para esse ensino, né, voltado para essa parte aqui dos dizeres técnicos, das palavras técnicas. Ou então, a partir de março, eu também vou começar. Eu já comecei agora nesse grupo dessas aproximadamente 50 pessoas a distribuir já material para estudo. Então, as pessoas já começam a estudar, começam a conhecer, entrar em contato com a língua inglesa. Eu não sou professor de inglês, mas eu vou ajudar, eu vou orientar a partir de março, tanto eu quanto meu filho, que já está lá nos Estados Unidos há 7, 8 anos, indo para 9 anos agora, também vamos orientar essas pessoas para que elas comecem a ter contato com a língua. Então, começaremos um curso em março,
Você pode até buscar informação lá no @Riva na Estrada, tudo junto. Então começaremos o curso em março e vamos até pelo menos julho, agosto. E nesse curso vai ser possível já identificar aquelas pessoas que têm um pouco mais de facilidade com o idioma. E essas pessoas a gente já pode pensar até em começar esse processo delas. Então não percam, procurem lá na rede social. A gente vai disponibilizar logo também o nosso endereço, o nosso Instagram também logo vai ser disponibilizado. Então já vai ter aqui na descrição do vídeo, né? Já vai ter mais informações aqui também. Então fiquem antenados porque vem notícia boa. Vem notícia boa, ótimo, por aí. Maravilha. Exatamente. Então assim, pelo que eu estou entendendo que você me passou aqui, né? Muitas pessoas duvidaram de que isso era real, né? Justamente porque o processo, né? Uma pessoa, então resumindo, uma pessoa que quer ir para lá, ela precisa primeiramente, pode estar em qualquer lugar do mundo. Do mundo, exatamente. Né? Ela tem que falar inglês. Inglês, pelo menos intermediário. Exatamente. Como diz o Josué, ele pode até, a gente vai perguntar para ele depois, você tem que entender muito mais do que você fala. Se você conseguir entender o que está acontecendo, por mais que você tenha dificuldade um pouquinho de comunicação, sem problema. Dá pra gente fazer começar o teu processo. Entendi. A questão de saúde, né? Saúde, ter os cuidados com a saúde. Não esqueçam que vocês vão ter que fazer exames lá também, então cuidem da saúde. Se você não é acostumado a fazer exercícios físicos, comece a se cuidar mais, porque vale muito a pena. Até porque o processo que você falou é 1 ano e meio a 2 anos. Então, isso. Você tem 1 ano e meio a 2 anos para cuidar da sua saúde física, exatamente, né? Juntar também um dinheiro que a gente estava conversando aqui, né? Para passaporte, para o translado, né? E demais situações. Por quê? Porque o restante lá, a passagem aérea é pago pela empresa que está te levando. Toda a documentação lá do visto, que custa muito caro. Acho que em torno de $15 mil é pago por essa empresa também lá. A estadia que você tem lá, os 2 primeiros meses que você fica até você conseguir fazer a tua habilitação, é pago também uma ajuda de custo para você lá. Então, claro que isso depois que você estiver trabalhando, depois que você estiver recebendo já em dólar, aí você vai ter um contrato de fidelidade assinado com essa empresa, lá dos Estados Unidos, de 3 anos, onde você vai pagar $80 por semana para eles durante esses 3 anos. Se você quebrar o contrato antes, tem uma multa que você paga, mas para quem está lá e para quem já teve todo esse benefício, pagar 80 por semana é muito tranquilo. É muito tranquilo. E seriam esses os pontos, então, exato, né? Então, é por isso que todo mundo, ou a grande parte das pessoas, duvida de que realmente pode ir para lá. Exatamente. Basicamente, você está entregando a faca e o queijo para as pessoas. Tudo. Só depende delas, né? Depende delas. Então depende do esforço delas. Claro, tem que ter, que nem você falou, posso ir para lá? Você não, porque você não dirige caminhão. Mas se você começar agora a dirigir caminhão, né? Dá tempo de... Eu tenho 3 anos de experiência, né? Realmente. 3 anos, né? Realmente. Mas o processo todo é muito tranquilo. Você vai ter que juntar documentação, você vai ter que fazer tradução, muitas vezes juramentada de alguns documentos, né? Detalhe, se você quiser levar sua esposa junto, então você tem que ser casado legalmente no Brasil. União estável não vale, então tem que ser casado legalmente no Brasil. Filhos menores de 21 anos você pode levar. Acima de 21 anos eles já não têm mais direito a ter o Green Card, mas menores você pode levar. Toda a questão de educação lá nos Estados Unidos é diferente. Você vai ser como se você fosse um cidadão americano. Você só não é cidadão porque não tem cidadania, você não tem direito a voto. Mas o restante, com o Green Card em mãos, você tem direito a tudo lá. E você vai ter todo esse apoio da empresa para sua família enquanto você viaja, para que eles, né, tenham todo esse apoio e depois, vida que segue. Bacana. Então, referente às redes sociais, o @Riva na Estrada e YouTube, e o Instagram é @RivaTruck_USA. Bom, Rivael, obrigado, tá? Obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo assunto, né? Pelas experiências, pelas histórias contadas, né? Bastante história, né? Muito legal, né? Acho que a gente tinha mais assuntos aí para fazer mais. Fica para alguns dias, né? Mas vai ficar pro próximo. Esse é o projeto que você precisa conhecer. Você que quer mais informações sobre esse projeto, o @ do Rivael no YouTube é o @Riva na Estrada. Lá você vai encontrar alguns vídeos
da rotina dele lá nos Estados Unidos, né? Revisões de caminhões, né? Algumas histórias que ele passou, perrengues, né? Então, se você tem o interesse de conhecer, acessa lá @RivaNaEstrada e o Instagram dele, que é o @RivaTruck_USA, tá? Lá nós vamos estar postando cortes desse podcast, o episódio completo no YouTube e também mais informações sobre como esse projeto vai seguir daqui em diante, tá bom? Então segue lá o Rivael e com certeza você vai encontrar o que você precisa lá. Até mais. Rivael, por gentileza. Muito obrigado, eu tenho a agradecer só aqui vocês pela oportunidade, dizer que foi muito legal essa nossa conversa aqui. Você viu que tem assunto, né? Tem bastante assunto. Bastante coisa. E ficou aquele gostinho de quero mais, né? Com certeza. Eu já tô querendo mais, imagina o pessoal de casa. Para um próximo episódio, né? A gente pode também falar muito mais, tem muita coisa legal para falar ainda. E eu vou começar a colocar também as histórias dos aplicantes, dos motoristas que aplicaram agora aqui, desde o começo, passo a passo. Então vamos poder acompanhar também a história deles, desde o começo até chegar lá. E depois que tiver lá também, então fiquem ligados, vai ser bem legal. Maravilha. Gente, até mais.